em relação ao Populus. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquelas simulações no Populus, e aí a gente vai discutindo o que está acontecendo em cada gráfico, certo? Então, primeiro são simulações de deriva genética, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer o seguinte primeiro, eu vou projetar o arquivo, e aí daqui a pouco eu volto para o programa, tá? Só para vocês terem uma ideia do que está sendo pedido em cada situação. Tá aparecendo o Populus para vocês aí? O Populus não, o arquivo do Word. Certo, não, beleza. Então, ó, vejam o seguinte. Basicamente, essa simulação ela envolve dois mecanismos evolutivos. A deriva genética, né? Que são as simulações do exercício 1, e a seleção natural, que são as simulações do exercício 2, certo? Então, vejam que em cada simulação vai variar algum tipo de parâmetro, né? Então, por exemplo, para a deriva genética na simulação A gente vai trabalhar com 10 gerações. Se vocês olharem a simulação B, são 100 gerações, tá vendo? Então, na A a gente trabalhou com 10 e na B a gente trabalha com 100. Na C a gente trabalha com 10 e na D a gente trabalha com 100. E na última simulação com 100 gerações, certo? Então, o que significa isso? Que provavelmente o tempo no qual uma população está exposta à evolução por deriva pode ter algum tipo de implicatura na evolução, certo? O outro parâmetro que a gente vai analisar em cada simulação é o tamanho populacional. Então, vejo que em algumas simulações o tamanho é 10, em outras o tamanho é 100. O que significa isso? Que provavelmente o tamanho populacional também interfere no efeito da deriva genética, certo? Outra informação que vai variar. O tamanho, que é o número dos alelos, eles vão ser os mesmos, tá? A gente vai trabalhar com 4 alelos em todas as simulações. Mas vejam que a frequência inicial, ela pode ser a mesma para todos, que é o caso da simulação A, B e C, mas pode ter variação na frequência inicial. Então, por exemplo, quando a gente olha a simulação B aqui, as frequências vão variar de 0,8, né, que seria o máximo, e 0,005, que seria a frequência mínima. O que significa isso? Que pode ser que as frequências iniciais interfiram na evolução por deriva, certo? Então, eu vou simular, para vocês verem o que acontece com o gráfico, e aí, para cada simulação, vocês precisam repetir 3 vezes. Por quê? Porque pode ser que os gráficos mudem, pode ser que os gráficos não mudem, tá? Então, o que eu vou fazer agora é começar as simulações e a gente vai ver o que vai acontecer em cada caso, tá? Então, eu vou compartilhar, eu vou parar de compartilhar esse arquivo e vou compartilhar o Populus de novo, tá? Vocês só me informem se o Populus está aparecendo aí para vocês. Certo? Tá abrindo. Apareceu? Apareceu. Perfeito. Beleza, então vamos pegar a primeira simulação, né? Na primeira simulação, a gente vai trabalhar com... é o seguinte, aqui, primeira coisa que a gente tem que definir, qual é o modelo, tá? O Populus, ele permite a gente simular muitas coisas, permite a gente simular fluxo gênico, mutação, endogamia, mas para essa simulação a gente vai trabalhar com 2 processos só, a deriva genética e a seleção natural. A deriva genética, ele é um processo de evolução que ele é baseado principalmente nas leis de Mendel, certo? Por isso que quando a gente vai no Populus, a gente vai no modelo e a gente escolhe a genética mendeliana e faz opção pela deriva genética, tá? Que é Mendelian Genetics e Genetic Drift. Ao vocês escolherem isso, vai aparecer esse ponto de lançamento de dados, certo? Segundo, né, o que o exercício pede, o runtime, que é essa parte aqui, né, que está nesse quadradinho aqui do lado esquerdo, a gente vai utilizar order e 10 gerações, certo? O tamanho da população
que é o population size, que está aqui com o Nzão, a gente vai usar tamanho 10 indivíduos. O número de locos, que é a informação que está aqui, a gente utiliza 4, que é o que está escrito lá, tá? E a frequência inicial para todos nessa primeira simulação é de meio. Então a gente aperta o view e aí vai gerar um gráfico. Observem, né, que nesse gráfico, cada linha, cada cor, né, representa um alelo. Então vejam que todos os alelos têm uma frequência inicial de meio e que ao longo da história evolutiva, né, nessas 10 gerações que foram analisadas, essas frequências variaram. Mas vejam que interessante aqui, apesar de ser um tempo muito curto, porque 10 gerações não é nada, tá? Olha o que acontece com o alelo azul. Tá vendo que ele é eliminado, que ele chega no zero aqui? Na geração 10 ele chega no zero, certo? Só que se a gente repetir a simulação, olha o que aconteceu agora. Tá vendo que o alelo vermelho ele chegou a 100% na quarta geração? E o alelo verde ele manteve frequências altas, né, durante todas essas 10 gerações analisadas? E o rosa, na sétima geração, ele deixou de existir, ele foi eliminado. E o azul, que na simulação anterior ele tinha sido eliminado, tá vendo que ele se mantém em frequências medianas? Se eu simular uma terceira vez, olha que interessante, o rosa caiu de novo, mas só que na nona geração. E nenhum dos alelos chegou a 100%, certo? Por que isso acontece? Porque deriva genética. O que significa? Que os alelos vão variar de frequência de forma aleatória. Então, em determinados momentos, um alelo pode se fixar, em outros momentos, o outro alelo pode se fixar. Então, cada vez que você simula uma realidade alternativa. Porque a deriva genética ela trabalha com realidades alternativas mesmo. Porque, como é tudo casual, pode ser, por exemplo, que tem um indivíduo só que tem um alelo azul. E esse indivíduo ele morre em virtude de um acidente. O alelo azul é eliminado da população. Tá? Então, nas simulações de deriva, vocês vão perceber que isso vai acontecer em todos os casos. Mas vejam que, como o tempo que a gente analisou foi muito curto, as variações não foram tão drásticas, né? Porque, não sei se vocês perceberam, a gente meio que manteve os alelos. O máximo que aconteceu foi de perder um, né? E fixar um. Não teve nenhuma situação que dois fixaram ou dois se perderam, porque o tempo é muito curto. E além disso, o tamanho populacional é bem pequeno, tá, gente? Porque 10 indivíduos não é nada. Não é nada. Agora, se a gente utilizar outros parâmetros, né? Por exemplo, a simulação B, que a gente vai aumentar. A gente não mexe no tamanho populacional, a gente não mexe na frequência inicial dos alelos. A gente mexe só no número de gerações, ou seja, o tempo no qual, né, a população vai estar exposta à deriva genética. Olha o que vai acontecer. Tá vendo que aí a variação é muito mais. Vejam que nessa simulação aqui, somente o alelo rosa se fixou e todos os demais alelos eles foram extintos, né? E foram extintos antes de chegar nas 100 gerações. Tá vendo que o alelo verde, que é o último, né, que ainda era encontrado junto com o rosa, ele é eliminado na geração 53, mais ou menos. Se a gente repetir a simulação, tá vendo que agora os alelos eles foram eliminados antes da 12ª geração e só o azul permaneceu e ele também foi eliminado, né? Se a gente simular uma terceira vez, olha que loucura. Os alelos, né, vermelho e rosa, um deles foi eliminado na 10ª geração e o outro foi fixado nessa mesma geração. Os alelos azul e verde permaneceram por mais um tempo e ambos foram fixados, né? O verde na 46ª geração e o azul perto na geração 78, mais ou menos, certo? Perceberam o que acontece? Se a gente aumentar o tempo no qual uma população é exposta, uma população está evoluindo por deriva genética, percebam que o efeito é mais perceptível, certo? O que pode acontecer? Uma população ela pode estar exposta durante algumas gerações à deriva, mas há uma mudança no regime seletivo e aí o processo predominante passa a ser seleção natural. Então, nesse caso aí, se a população, com essas condições aí, né, de uma população inicial de 10 indivíduos, e os alelos, a frequência deles era meio,
né, para todos, o que acaba acontecendo é que, vejam que no final, ou você tem muitos alelos fixados, ou você tem muitos alelos extintos, certo? É que vocês têm que pensar que cada corzinha ali é um alelo de um loco, tá, gente? Diferente, não são do mesmo loco. Por isso que é possível ter mais de um alelo com 100%, certo? Aqui são locos diferentes, são locos independentes, e aí a gente acompanha um alelo só do locus. Então, o alelo azul de um loco, o alelo rosa do outro, e aí a gente vê o que acontece com a dinâmica deles, né? Mas vejo que cada simulação teve um panorama, um cenário evolutivo, que é bem característico de evolução por deriva. Porém, quando a gente aumenta o tempo, né, no qual a população está exposta, né, a evolução por deriva, há uma tendência maior em alelos serem fixados ou eliminados, certo? A terceira simulação, ela vai trabalhar com um número geracional curto, né, de 10 gerações somente, porém, a variação que ela vai ter é no tamanho populacional. Então, ao invés de a gente trabalhar com 10 indivíduos, a gente vai trabalhar com 100. E aí, olha o que vai acontecer, que é uma população grande, tá? Com frequências iniciais de meio para todos. Olha que curioso. Se o tamanho populacional é grande, vocês viram o que aconteceu com as frequências aléricas? Elas permaneceram mais ou menos com a mesma taxa de meio. Então, elas começaram com meio, e mesmo depois de 10 gerações, ainda se mantém meio, certo? Que é a simulação C. A simulação C a gente variou só o tamanho populacional. O que isso indica? Que populações menores estão muito mais sujeitas à ação da deriva do que populações maiores. Então, a gente consegue chegar a essa conclusão a partir dessa simulação, quando a gente compara com a de 10 indivíduos, tá? Inicialmente. A simulação D, que é a penúltima para a deriva, o tamanho populacional volta a ser 10, então a gente volta a trabalhar com 10 indivíduos. O número de gerações é de 100, tá? É a letra D, tá, gente, para simulação. Só que aí a gente vai trabalhar com sequências diferentes, com frequências iniciais diferentes. Então, vejo que até agora a gente trabalhou com simulação somente de meio. Então, para todos os alelos que a gente analisou, 50% dos indivíduos da população tinham aqueles alelos, tá? Agora a gente vai fazer uma variação. O locus 1, então aqui a gente, para simular isso, a gente vai mexer aqui, ó. Então a gente vai sair de considerar as frequências coletivamente e vai considerar individualmente. Então, o locus 1, a simulação é com frequência inicial de meio. O locus 2, a frequência inicial é de 0,8. O locus 3, a frequência inicial é de 0,1. E o locus 4, a frequência inicial é de 0,05. Então, uma frequência bem baixa, tá, gente, do locus 3. Então, vejam aí que, no caso, a gente está trabalhando com um tamanho populacional pequeno, o número de frequência 0,8, que é alta, né, até uma frequência de 0,05. Então, o que significa isso? Que 80% dos indivíduos da população tem aquele alelo do loco 2. E aí só 5% tem o alelo do loco 4, tá? Que é o vermelhinho. O loco 2 é o verde, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá? O loco 2, perdão, gente, o loco 2 é o azul, que é a frequência mais alta, e o loco rosa é o de frequência mais baixa, certo? Olha o que vai acontecer na simulação. Então, o alelo que tinha uma frequência mais alta era o azul. Tá vendo que a frequência inicial dele era 80%? Na primeira simulação, tá vendo que ele se fixou? Aqui na geração 11ª. Veja o que aconteceu com os alelos, né, com frequência muito baixa, que era o caso do alelo verde e do alelo rosa. Ambos com, né, o verde com 10% e o rosa com 5%. O rosa, ele deixou de existir na população na terceira geração, e o verde na quinta. Agora, se a gente analisa, por exemplo, o alelo vermelho, que a frequência dele era mais alta, né, quando comparado com esses dois, de 50%, vejam que ele se mantém na população por um tempo, depois ele começa a cair, até que ele é eliminado na 21ª.
E o alelo que tinha uma frequência mais alta, ele se mantém. Vamos simular de novo para ver se esses padrões se estabelecem. Olha que curioso. O alelo em maior frequência, ele apresenta uma queda. Olha que legal. Não lembra aquele gráfico do fluxo do efeito do fundador, gente? Tá vendo? Tinha uma alta frequência, e aí a frequência reduz, e aí depois recobra a frequência, tá vendo? Aumenta a frequência dele de novo. Então o azul, ele tem uma frequência alta, mas vejo que em um determinado momento aqui na sexta geração, há uma queda abrupta da frequência desse alelo. E aí depois isso consegue ser recuperado. De qualquer maneira, na 25ª geração, ele é fixado. Agora, olha o que aconteceu com o alelo com frequência mais baixa. Na simulação anterior, o alelo com frequência mais baixa, ele tinha sido eliminado, que era o rosa. Veja o que aconteceu com ele. Ele foi fixado na geração 22. Se a gente simular de novo, olha o alelo azul sendo fixado de novo, pela terceira vez, e olha o alelo rosa sendo eliminado de novo pela segunda vez. O que isso significa? Que a deriva genética é um processo aleatório. Portanto, alelos que têm alta frequência, eles têm uma maior probabilidade de se fixar, e alelos com menor frequência têm uma probabilidade maior de ser eliminados. Porém, como os eventos são aleatórios, pode ocorrer aquelas situações, por exemplo, de uma queda abrupta de um alelo que era muito frequente, em virtude, por exemplo, de uma catástrofe, às vezes pode ter um efeito gargalo, né, um bottleneck, e aí você tem uma redução drástica na frequência daquele alelo. E essa redução pode ser tão significativa que esse alelo pode ser eliminado. Né? A população então pode começar com uma frequência alta dele, mas em virtude desses, né, ou de eventos catastróficos ou de eventos de bottleneck, a frequência pode cair. Mas a gente espera, né, que alelos em alta frequência eles tendem a se fixar, ou seja, chegar a 100% na população, e alelos com frequência mais baixa tendem a ser eliminados. Vejam que aí a gente trabalhou com uma população muito pequena. Então, se a população é pequena, os efeitos da deriva tendem a ser mais intensos. Na outra simulação, que é a última, a gente vai trabalhar com as mesmas condições, porém o tamanho populacional é de 100 indivíduos. O que será que vai acontecer? Então, vamos fazer a primeira simulação aqui, tá? Que é a simulação E, tá? Da deriva genética. Olha que interessante. Se a gente trabalha com um tamanho populacional mais alto, vejam que alelos em alta frequência, eles tendem a se manter mais do que aqueles em baixa frequência. Então, o tamanho populacional, ele interfere, né, na deriva, que populações pequenas estão mais sujeitas. Porém, quando a gente pensa em frequências alélicas, se o alelo tem baixa frequência na população e o tamanho populacional é maior, é mais provável que alelos em baixa frequência tendem a ser eliminados. Então, veja que nessa primeira simulação, os dois alelos com baixa frequência foram eliminados, então eles chegaram aqui no zero, né? Quando a curva colorida aqui atinge o eixo X, significa que o alelo foi extinto. Quando ela atinge o topo aqui, né, que equivale a 1, ele foi fixado. Então, na primeira simulação, os dois alelos mais frequentes permaneceram mais frequentes, e os dois alelos menos frequentes foram eliminados. Se a gente simula de novo, o padrão se repete. Se a gente simula de novo, o padrão se repete, com um comportamento um pouquinho diferente para o vermelho. Eu vejo que ele apresenta uma queda, mas ainda assim está próximo, né? Porque ele chegou a 30 e poucos por cento, né? A frequência inicial é 50, certo? Então vejam, o tamanho populacional, quanto maior o tamanho populacional, menor o efeito da deriva. Porém, quanto maior o tamanho populacional, é mais provável que aquela condição da frequência baixa de alelo ser eliminado, frequência alta de alelo ser fixado, é mais provável de acontecer, tá, gente? Vocês viram que nas 3 simulações que a gente fez, que a gente trabalhou com tamanho populacional de 100, os alelos mais frequentes, eles se mantiveram e os menos frequentes foram eliminados, tá? E aí tem algumas perguntas, né? A primeira, o que aconteceu com as frequências alélicas em cada caso? Então, vejo que a gente tem uma história diferente para cada simulação. Mas, basicamente, o que a gente tem é uma variação aleatória nessas frequências, tanto é que as curvas elas não são não são perfeitas, né? Elas apresentam uma oscilação, né? É como se elas fizessem curvas em forma de raio.
e que nas simulações cujo tamanho populacional foi maior, o efeito da deriva tende a ser minimizado, exceto naquelas simulações em que as frequências alélicas eram muito baixas ou muito altas. As frequências iniciais, né, alélicas eram muito altas ou muito baixas. Tá? Então, basicamente, assim, vocês não precisam explicar o que é A, B, C ou D, mas se vocês conseguirem dar esse panorama geral, pensando nos 3 elementos que a gente utilizou: número de gerações, tamanho populacional e frequência original e frequência inicial dos alelos, tá? Então, se vocês conseguirem explicar o que acontece em cada caso, mas pensando nesses 3 fatores, tá bom, tá? Não precisa falar aqui, ó, A é assim, B é assim, não. Considerando esses 3 elementos, número de gerações, tamanho populacional e frequência inicial dos alelos, o que acontece quando a população está sobre evolução por deriva, certo? A pergunta 2 é como o tamanho populacional interfere na ação da deriva, que foi basicamente o que a gente discutiu, né? Quanto maior o tamanho populacional, menor é o efeito da deriva. Quanto menor o tamanho populacional, maior é o efeito da deriva. Então, basicamente, para a deriva era isso, certo? Aí a gente vai fazer as simulações da seleção natural, tá? Para a seleção natural, são só 3 simulações, certo? A primeira, e aí no caso a gente vai ter que mudar o modelo, tá, gente? Esse modelo a gente usa um modelo de deriva, né? Então a gente vai agora fechar essa janelinha e aí a gente vai abrir o modelo de seleção natural, certo? E na seleção natural a gente vai trabalhar com, deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver como que eu pedi lá. Seleção em locos autossômicos. Deixa eu ver. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu. Nossa. Seleção em locos autossômicos dialélicos, tá? Então, beleza, que a gente trabalha só com azão, azinho e azinho, tá? Então, a gente vem aqui, seleciona a seleção natural e seleção em locos autossômicos dialélicos, certo? E aí, a janela para a gente alimentar com os parâmetros tem essa carinha, certo? Na primeira simulação, né, em todas as simulações a gente vai usar as frequências genotípicas pelo tempo, tá, gente? Então, isso é um padrão que a gente vai manter para as 3. E aí, a gente tem que fornecer, como é seleção natural, a gente precisa fornecer dados sobre o valor adaptativo, certo? No caso, na primeira simulação, o valor adaptativo do azão é 1, o valor adaptativo do azinho é meio, e o valor adaptativo do azinho é 0,8. Então vejam que um dos genótipos ele tem maior valor adaptativo, ou seja, ele é capaz de deixar mais descendentes férteis, né, para a geração seguinte, e o genótipo heterozigoto é o que apresenta menor valor adaptativo, tá, que equivale a meio. E a frequência inicial é de meio para todos, tá? Então, frequência inicial. A gente vai trabalhar com uma frequência inicial para todos, né? E isso também a gente vai manter para as 3 simulações. Então, veja que quando a gente faz a simulação, veja que são 3 curvas, né? Que a gente tem uma rosa, que equivale ao azão, uma azul, que equivale ao azinho, e uma verde, que equivale ao azinho. Por mais que eu repita. Tá, desculpa, que eu fiz a simulação a primeira vez, certo? E aí a gente obtém um gráfico com essa característica, certo? Por mais que eu repita a simulação, vejam que o gráfico ele mantém a mesma topologia. Por que isso acontece? Oi, pode falar. Repete para mim, por favor. O rosa é o azão. Onde que eu vejo essa identificação? A informação aqui, ó, P quadrado sempre é azão. 2PQ sempre é o heterozigoto, azinho. E o Q quadrado, que não está dando para ver direito aqui, sempre é o azinho, tá? É o teorema de Hardy-Weinberg. Então, essa simulação é feita a partir do teorema de Hardy-Weinberg. Então, vejam ali que, por mais que a gente repita a simulação, os padrões são o mesmo. Por quê? Porque seleção natural é um processo não aleatório. Se não houver nenhuma mudança no ambiente, e a gente sabe que isso
é só hipotético, tá, gente, porque o ambiente muda, a gente consegue ter uma ideia do que vai acontecer com as frequências, né, dos genótipos. E olha o que vai acontecer aqui. O genótipo azão-azão, ele tem uma vantagem, uma ligeira vantagem sobre o azinho-azinho, uma ligeira vantagem adaptativa sobre o azinho-azinho, e uma vantagem bem significativa em relação ao azão-azinho. Então, veja que vai acontecer em poucas gerações. Está vendo que na 10ª geração só tem indivíduos azão-azão? E aí, quando a gente vê um gráfico desse tipo, que somente um dos genótipos, né, e é um genótipo homozigoto, que é mantido em alta frequência, o tipo de seleção que está em jogo é a seleção direcional. Por quê? Porque um genótipo homozigoto é mantido, que é, por exemplo, o que acontece com a evolução por seleção em inseticidas. Né? Quem já respondeu a questão lá de seleção natural, lembra que vocês tinham que explicar os tipos de seleção, né? E aí dar um exemplo. Então, basicamente, o exemplo que vocês deram, né, sobre seleção direcional, ele se encaixaria num gráfico desse tipo, certo? Agora a gente vai fazer a segunda simulação. Para a seleção natural, basicamente, a gente só vai mexer no valor adaptativo dos genótipos, tá? Então, a primeira simulação, o valor adaptativo maior era do genótipo azão-azão. E aí a gente tem um gráfico desse tipo, no qual há perda de variabilidade ao longo do tempo, certo? Porque o tipo de seleção que está atuando é a seleção direcional. Se a gente simular, né, agora, com o valor adaptativo de azão-azão meio, então aqui vamos mudar para meio, o valor adaptativo de azão-azinho 1, aqui eu vou ter que, peraí, deixa eu ver. E o valor adaptativo de azinho 0,8, e aí a gente faz a simulação, veja o que vai acontecer aqui. Né? Lembrando, né, de novo, que a linha cor-de-rosa corresponde, né, à variação na frequência do genótipo azão-azão, a linha azul, a variação da frequência do genótipo azão-azinho, e a linha verde corresponde à variação da frequência do genótipo azinho-azinho. Olha que curioso. O genótipo azão-azão, ele tem menor valor adaptativo, mas vejam que ele é mantido em baixa frequência ao longo de toda a história dessa população. Mas ele não é eliminado. Então vejam que ele chega num nível de frequência, e esse nível de frequência é mantido ao longo da história. Então, enquanto tiver exposto por seleção natural e o valor adaptativo se mantiver em 0,5, há uma tendência, né, da manutenção dessa frequência do azão-azão. Então, apesar dele ter baixo valor adaptativo, ele continua sendo mantido. Por quê? Porque cruzamentos entre heterozigotos, azão-azinho, vão produzir 25% de prole com o genótipo azão-azão. Por isso que ele se mantém. Na verdade, ele vai sendo mantido em virtude dos cruzamentos entre azão-azinho e azão-azinho. E aí vocês podem me perguntar assim, mas por quê? Espera só um minuto. Espera só um minutinho, pessoal. Bom, e aí, pessoal, desculpem. Por que o azinho ele é mantido em frequência alta? Vejam primeiro, o valor adaptativo dele não é tão baixo. É um valor adaptativo de 0,8, certo? Então ele tende a se manter. Então a gente espera que ele se mantenha numa frequência um pouquinho mais baixa que o azão-azinho, mas a gente espera que ele se mantenha. Por outro lado, quando tem cruzamento entre azão-azinho e azão-azinho, 25% dos descendentes são azinho-azinho. Além disso, se um azão-azinho cruza com azinho-azinho, metade dos descendentes vão ser azinho-azinho. Entenderam? Então você tem reposição de azinho-azinho de várias maneiras nessa população. Por isso que a frequência dele é um pouco mais alta. Esse tipo de seleção, vejo que a variabilidade é mantida. Né? É uma seleção no qual o heterozigoto apresenta vantagem adaptativa, há uma tendência da manutenção, né, de variabilidade na população e a manutenção de fenótipos médios,
Então, esse tipo de gráfico ilustra muito bem a seleção do tipo estabilizadora. E aí, quando a gente faz a última simulação, na qual os dois homozigotos são favorecidos, né? Então, vejam, o heterozigoto, a vantagem dele, o valor adaptativo dele vai ser meio. E no caso dos homozigotos, o valor adaptativo de ambos vai ser 1. Certo? E aí, olha o que acontece. Aí vocês podem perguntar assim, nossa, mas cadê a curva, né, do verdinho, que é o azinho, azinho? A curva do verdinho vai se sobrepor à curva do rosa. Por isso que a gente não consegue ver, tá? Então percebam que há manutenção da variabilidade com as mesmas frequências. Então, mesmo o heterozigoto tendo uma desvantagem adaptativa, vocês percebem que a frequência dele é mantida ao longo do tempo? Isso é característico da seleção tipo disruptiva. Quando você tem favorecimento de ambos homozigotos, há uma tendência de reposição de heterozigotos em virtude do cruzamento entre homozigoto de um tipo e homozigoto do outro. Só lembrando, tá, pessoal? Quando azão-azão cruza com azinho-azinho, 100% da prole é azão-azinho. Então, quando os dois tipos de homozigoto cruzam, 100% azão-azinho. Então, há uma tendência dos heterozigotos, mesmo com menor valor adaptativo, serem mantidos com uma frequência um pouquinho mais alta, que vejo que aqui é a curva azul, e os dois homozigotos são mantidos numa taxa mais ou menos de 25%, certo? A menos que a condição, né, de seleção varie. E aí as perguntas, né, primeiro, o que aconteceu com as frequências em cada caso? Então veja aí que as frequências dependem do valor adaptativo dos genótipos, né? Se há favorecimento de um homozigoto só, você tem um aumento na frequência e fixação desse homozigoto na população, que é um caso típico de seleção direcional. Se é o heterozigoto, há uma tendência, né, da manutenção do heterozigoto e reposição dos homozigotos em virtude do cruzamento entre heterozigotos. E no caso 3, que os dois homozigotos têm o mesmo valor adaptativo, as frequências genotípicas se mantêm mais ou menos iguais ao longo do tempo, tá, gente? Aí a pergunta 2, qual o tipo de seleção natural em cada caso, né? Falei para vocês, no caso A, direcional, no caso B, estabilizadora e no caso C, disruptiva. E 3, por que o valor adaptativo interfere na resposta biológica à seleção, mas não na deriva? Porque o valor adaptativo é justamente de que maneira, né, o organismo responde ao ambiente. A deriva são eventos aleatórios. Então, você não tem uma resposta do organismo ao ambiente. Então, não é que o portador de um alelo X em deriva, ele é mais adaptativo do que o outro, tá? Então, como você tem uma relação entre a adaptabilidade, né, e a manutenção dos genes, você tem um padrão diferente para a seleção. E o que isso não vai acontecer com a deriva, que o processo é totalmente aleatório. Por isso que em cada simulação na deriva, a gente tem um gráfico diferente. Na seleção, vocês podem simular 1000 vezes. Os gráficos vão ser sempre idênticos, certo? E aí, para finalizar, tem a pergunta 3, né, que é compare os resultados obtidos nas simulações e descreva de que forma a seleção natural e a deriva interfere na evolução das populações. Então, basicamente, você tem a deriva modelando as populações de forma aleatória, mas de qualquer maneira, vocês perceberam que na deriva há uma tendência de perda de variabilidade, né, porque sempre tem alelos fixando e alelos sendo extintos. Então, quando a população evolui por deriva, você espera que haja redução na diversidade. No caso de seleção natural, a gente espera redução da diversidade somente se a seleção for direcional, tá? Os outros tipos de seleção natural, a gente espera que a variabilidade seja mantida, certo? Então, basicamente, quando a gente faz a simulação, a gente consegue perceber isso, certo? Alguma dúvida, meninas? Tranquilo, né? Parece mais difícil do que é, na verdade, não é? É por causa dos gráficos. Gráfico é terrível, certo? Vocês avisem os colegas, eu vou colocar esse vídeo dessa explicação lá no módulo do 3. É o módulo 3, no módulo 3, no topo do módulo 3, tá? E aí aqueles alunos que estiverem com dificuldade podem assistir e tentar resolver. E eu alterei a data de postagem para o domingo, tá, gente? Então vocês podem postar as atividades, todas as 4 atividades até domingo, tá bom? Que aí dá tempo de vocês fazerem uma reflexão sobre a questão. Beleza? Certinho? Alguma dúvida, meninos? Então é isso, gente. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, no fórum, que aí a gente vai conversando. Beleza? Obrigada, Galeno.
Disponho. Abraço, viu, pessoal? Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Gabriele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.